O santo dele é forte. Falamos isso às vezes por brincadeira, às vezes um pouco a sério. E levando muito a sério, nós vamos tratar disso hoje no Tema Livre. Santos e anjos da guarda são denominações católicas. Nós espíritas preferimos os termos, melhor dizendo, espíritos protetores, guias espirituais, mentores, etc. Existiria isso então de um santo mais forte do que o outro, ou um espírito que protege mais do que o outro? Qual o critério utilizado por quem designa, respectivamente, protetores e protegidos? E qual é esse critério? É merecimento? É um privilégio? É uma graça? É um privilégio por fulano ser mais bonito, ser mais inteligente, ter mais recursos econômicos? E o que nós precisamos fazer para nos proteger? Rezar? Só ter fé, porque a fé, dizem que a fé salva? Ou nada disso? Não precisamos fazer nada. Já tudo isso para vocês. Pergunta importante. Quem foi um mau rico nessa vida? Vai reencarnar como pobre na próxima, como castigo? E nós temos ainda o quadro Saúde e Espiritualidade. Fique conosco. Meus amigos, como eu falei na abertura, nosso assunto do Tema Livre, denominando o mesmo, nós até colocamos na abertura, o santo dele é forte. Às vezes soa como brincadeira, outras vezes pode, e isso que a gente vai ver aqui, tentar ver se existe algum fundo de verdade. Diz que onde há fumaça há fogo, então vamos ver se nesse caso também é verdadeiro. Comigo a Rose Heidmann e o Wilson Mendes. E eu coloco para vocês aqui, não sei quem que vai começar, eu coloquei no início, né? Quando se fala, aqui não vamos fazer muita distinção. Santo, anjo da guarda, espírito protetor, guia espiritual, guia de luz, avatares, né? Acho que passa por aí também, né? Aquelas mentores, é uma boa palavra também. Aqui a gente vai usar meio indiscriminadamente, porque a ideia é o que vale. Então eu queria saber com vocês, realmente existe isso, Rose e Wilson, de alguém ser mais protegido do que os outros? Existe um santo, um espírito protetor mais forte do que, por exemplo, A do que B? Mais forte do que A do que B? Talvez não, mas que todos são protegidos são. Todos são protegidos. Agora, por que costuma se dizer então que um é mais forte que o outro? Talvez porque a pessoa dê mais atenção, porque talvez a pessoa acredite. Pode ser. Aí, nesse sentido, a gente entende que sim. Aí é onde vem o dito popular. O santo do fulano é forte. Mas será que é o santo do outro que é forte? Ou será que é ele que dá mais atenção às intuições que ele recebe? E o outro, por não dar tanta atenção às intuições, aí então ele fica mais largado ao próprio destino, vamos colocar assim. Eu creio que é por aí, né, Rose? Olha, é uma coisa que eu vivo pensando. Por quê? A gente vê tanto bandido que escapa de repente de tiro que não se sabe nem como, né? E tanta gente boa que morre na porta de casa. Então, nós temos que ter o pé no chão quando pensamos proteção espiritual. A primeira coisa que nós temos que refletir, o que é proteção espiritual? Não é amenizar a luta da vida, não é nos livrar dos problemas. Proteção espiritual existe? Claro que existe. Porque nós, se morrermos hoje, tivermos liberdade de ajudar, não vamos voltar e ajudar nossos filhos quando eles precisarem realmente, Deus nos permitir? Claro que vamos. Da mesma forma, aqueles que nos precederam se interessam por nós e não nos abandonam. Nós temos certamente alguém designado para ser o orientador geral. Nós temos espíritos familiares, amigos espirituais que tentam interceder a nosso favor. Isso não lhes permite, porém, tirar do nosso caminho as experiências que são necessárias para o nosso amadurecimento. E quanto mais duros na queda nós formos, mais a vida é importante,
porque está realmente preparado para voltar ao plano espiritual, positivamente, aquele que já cumpriu o seu aprendizado na Terra. Nós precisamos permanecer aqui. Então, como se dá a proteção espiritual a nosso favor? Nos desviando através de problemas, às vezes de limitações, de aparentes desgraças, daquilo que teimosamente muitas vezes nós perseguimos em busca, né, de vantagem imediata. A proteção espiritual, ela se revela muito mais na dificuldade que nos afasta do caminho indevido, às vezes, do que na facilidade e na intuição que nos leva para uma solução fácil. Então, temos que entender que a desgraça real não é a morte súbita, a doença limitante, a perda do emprego, a dificuldade enfrentada. A desgraça real é nos comprometermos com o crime e não termos oportunidade de pagar a nossa dívida aqui na Terra e não termos oportunidade de conhecermos as realidades espirituais. Então, o conceito espírita da proteção, ele é um pouco diferente. Na minha vida, a proteção, por causa da minha cabeça dura, provavelmente, ela tem sido muito mais em termos de dificuldades que me afastam de coisas que eu, obviamente, buscaria, do que de caminho fácil, né, de solução pronta. Eu acho que as coisas caminham proporcionalmente, proporcional e paralelamente, né? Criando um círculo virtuoso. Quanto mais o indivíduo tenta se aprimorar, tenta ser útil à sociedade, ao seu semelhante, aos mais próximos, mais encargos ele recebe, mais aumenta o seu grau de responsabilidade. Numa empresa qualquer é assim que funciona. À medida que sobe, você tem umas certas vantagens, umas condicionantes especiais de melhor salário, digamos lá, de repente contar com motorista, com uma sala mais ampla, mas em compensação a responsabilidade dele lá dentro é muito maior. Então eu acho que assim, mas a Rose colocou, Wilson, uma coisa importantíssima, é essa de dizer que os espíritos não retiram as nossas dificuldades, as nossas provas e expiações, eu sempre digo, né, eles não tiram as pedras do nosso caminho, não. Eles dão a força para que você mesmo vá lá e... Né? Sim, eles vão nos intuir, vão nos orientar. Agora, cabe a nós estarmos atentos para recebermos essas intuições. Entendermos até os processos. Entendermos, né? Sim, porque a partir do momento que você começa... Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina racional. Então, a partir do momento que você começa a utilizar a razão, a refletir, bom, se eu fizer isso, poderá acontecer assim, assim, assado. Se eu for por esse caminho, poderá acontecer assim. Não, mas eu quero ir por aqui. Aí a pessoa tem, porque ela já está recebendo a intuição daquele seu protetor, do seu orientador espiritual. E mesmo assim ela resolve seguir, digamos assim, pelo caminho normal, que é mais fácil, eu vou por aqui. Né? E aí muitas vezes como se diz, né, onde a pessoa está com os burros na água. Então a gente tem que procurar refletir, pensar, porque depois a gente fica reclamando da vida, fala assim, porque eu sou infeliz, porque a minha vida é assim, porque o destino, né? Bom, o destino foi você que criou, né? Pelas decisões que você tomou. Agora, quais foram as decisões que você tomou? E aí, qual é o critério, Rosa, de quem designa supostamente Deus acima de qualquer outro, né? Mas como existe uma hierarquia de colaboradores com Deus, os espíritos em vários graus evolutivos, né? Provavelmente, mas digamos assim, então, quem designa protetores e protegidos, qual é o critério? Bom, nós podemos falar daquilo que os espíritos nos revelaram através da base doutrinária de Kardec e pelas nossas próprias experiências, né? E visões pessoais mediúnicas, inclusive. E o socorro nos momentos de aflição, né? Em primeiro lugar, nós todos sabemos, está nas obras básicas, que nós pertencemos a grandes grupos familiares. Nem todos reencarnam ao mesmo tempo. Enquanto alguns vêm, outros permanecem à retaguarda, zelando por aqueles que vieram. E alguns deles, em melhores condições, são designados para cuidar do projeto reencarnatório dos seus protegidos. Aqueles que têm mais condições, né, são designados para proteger a existência na Terra daqueles por quem se interessam, porque têm afeto, e isso é uma espécie de tarefa central naquele período da reencarnação, uma missão que lhes é confiada. Independentemente disso, eles têm essa missão e devem ajudar a pessoa a vencer as suas provações. Não é facilitando o caminho, não.
É ajudando para que ela adquira as experiências necessárias para transcender a sua experiência, para aprimorar sua espiritualização, para que possa viver o quanto seja possível para aprender o que é necessário. Muitas vezes enfrentando a dor, a solidão, a doença, né? E o eventual desencarne que todos enfrentamos, com tranquilidade possível. Mas independentemente disso, à medida que nós somos úteis aos outros, que nós ajudamos as pessoas, além do nosso círculo imediato das obrigações inevitáveis, nós vamos granjeando amizades e afetos. E esses amigos e esses afetos é que têm permissão, muitas vezes, para nos darem aquele plus de auxílio, né? Nas situações que nós teríamos, muitas vezes, por processos reencarnatórios kármicos, expiação, que enfrentar na dureza. Então eles tentam, à medida que nós tentamos ajudar a outros, eles têm permissão das leis divinas, dos nossos mentores maiores, dos chefes espirituais, dos grupos familiares espirituais a que pertencemos, para nos auxiliar também. Na medida do possível, eles amenizam as nossas provações, né? Nos ajudando a encontrarmos as soluções por nós mesmos e acharmos o caminho mais justo. Mas com muita frequência os danadinhos nos ajudam mandando problemas e dificuldades e até doenças que nos afastam de caminhos indevidos. Eu tive uma experiência recente com um grupo de crianças carentes, né, em situação de risco, ao qual eu estou ligada e tento colaborar há alguns anos. Nós ficamos, a Casa Espírita, por motivos assim quase inexplicáveis, decidiu parar o projeto de evangelização dessas crianças. Eu achei aquilo incompreensível no momento, né? Porque há 5 anos na evangelização ali, fazemos um reforço escolar como um projeto de corporificação da evangelização, a prática dos conteúdos morais na atividade que eles tinham, que era a escola, como uma extensão. Eu fiquei perdida, pensei, meu Deus, isso não se explica, né? E me bati para achar um lugar. E nada dava certo, porque eu procurava os lugares que eu conhecia. Era o que estava na minha mente. Tudo que deu errado me levou para um local criado especialmente para atender crianças que eu não conhecia. Então, a minha cabeça provavelmente é tão difícil de direcionar que um monte de dificuldades foi me limitando até só me sobrar uma saída que, no fundo, era a melhor possível, mas que eu não estava enxergando. Então, foi tudo para o bem. Joilson, aí já foi, acho que já as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas já devem ter uma ideia do que a gente, mais ou menos situada sobre o que a gente está tentando passar, mas ainda assim como a título de reforço. Então, qual seria o critério aí? Seria merecimento, privilégio, uma graça, porque muita gente diz que recebeu uma graça, esse santo protetor aí, santo, anjo da guarda, espírito protetor. Então, qual é a situação aí? Não, tem um amigo, o privilégio a gente já pode arriscar dessa lista, né? Nem sonho. Não existe privilégio para ninguém. Tem um amigo que ele costuma dizer assim, a graça é de graça e é para todos. Então é uma frase muito bonita dele que eu ouvi. Então pode ser uma graça, pode ser uma graça que é uma graça, é uma bênção recebida. Pode ser, né? Mas por que ele recebeu isso? Por causa do mérito que ele tem. É o merecimento que a pessoa tem onde ela vai receber esses benefícios. Como o caso que a Rose contou aí. É o merecimento, né, para poder ser orientado, ser encaminhado por um local onde atende crianças nas condições em que a Rose estava atendendo. Então, tudo é merecimento no mundo. Tudo depende do que você fez ou do que você faz. Do que você já fez em existências anteriores, daquilo que você conquistou como patrimônio espiritual e ou do que você executa aqui, nesta existência atual, em que você também realiza o bem, que você pratica o bem, ou que você se esforce por melhorar. Porque a partir do momento que os espíritos estão observando que você é uma pessoa que está se esforçando para melhorar, você erra, você levanta, cai e tenta de novo, você erra, você levanta e tenta de novo e vai se esforçando para se melhorar, você vai receber sim o auxílio, a ajuda por aqueles que estão designados para te amparar, para te orientar. E um detalhe também que a Rose colocou, que ela falou a respeito, que são os espíritos protetores, que são pais, são parentes, são amigos que já desencarnaram, que nos orientam. Tem aqueles que foram designados para cuidar de nós, ainda tem aqueles que vêm por afinidade.
Fala assim, poxa, eu gostei daquela pessoa, eu vou ajudar e não vou deixar nada acontecer com ela. Ou do trabalho, né, que a pessoa faz. Do trabalho, sim. Dentro da casa espírita, dentro da sua igreja, em várias situações, toda vez que a pessoa se dispõe a fazer o bem por alguém, ela vai ser apoiada, porque da mesma maneira como existe vários que procuram... Ajudou, ajudado. Não tem aquela historinha que tem o serzinho de asinha de um lado e outro com chifrinho do outro? É mais ou menos assim, né? Se você se dispõe a fazer o bem, você recebe a ajuda daqueles que praticam o bem no mundo espiritual, já tiveram passagem boa pela Terra, etc, etc. Por outro lado, também está assim, ó, de gente, de espíritos irmãos nossos, que querem ver o circo pegar fogo. Quer ver matança, violência, discórdias familiares, o país ruindo, tá cheio. E nós estamos vivendo hoje, tenho certeza absoluta, já para fechar então, praticamente, que nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Eu acho que essas influências negativas estão muito presentes, nós temos que ficar muito atentos com o que está acontecendo e não canalizarmos, não entrarmos nessa onda. 40 segundos para você, Rosa. Tá legal. Adianta rezar, tem que rezar, tem que ter fé, ou não precisa fazer nada para chegar nesse ponto aí? 30 segundos. Jesus mesmo disse, a tua fé te salvou, não é? A fé é importante, mas a fé sem obras é morta. Então, se nós queremos ser auxiliados pelos espíritos superiores, lembrando que esse auxílio geralmente vem em forma de luta e dificuldade, porque a vida na Terra, né, é de inspiração para vencer, porque a vida na Terra é a experiência adquirida, essa é a finalidade, nós temos que saber que somos amados, que não estamos sozinhos, que temos entes queridos, espíritos que nos amam, que zelam por nós. E quando nos dispomos a buscar o caminho do bem, eles nos empurram, nos carregam e nos ajudam, vencendo, nos auxiliando a vencer as dificuldades, não evitando problemas. Essa é que é a questão. Eles nos protegem porque nos amam. É isso aí. Então a mensagem está posta, né? Para a nossa reflexão aí durante a semana. Abraço. O Jornal Comunicação Espírita é o órgão oficial da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Tenho em mãos aqui a edição referente ao bimestre de setembro e outubro e gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. Um jornal já circula há 23 anos. Vejam que nessa edição aqui eu chamo a atenção os segredos do cérebro e a ciência do espírito. É uma chamada principal com os textos na parte interna desta edição. Temos aqui também Hermínio de Miranda, a fascinante faculdade da psicometria. Você sabe o que é psicometria? Está na nossa edição 135 do Comunicação Espírita. Também os comentários aqui sobre o simpósio, 5º simpósio da Associação Médico Espírito Paraná. E muitas outras matérias de interesse que vocês podem tomar conhecimento fazendo contato conosco através do e-mail adpr@adpr.org.br, procurando saber quais são as informações referentes à assinatura anual do Jornal Comunicação Espírita. Mais um importante veículo de informação que complementa tudo aquilo que nós trazemos aqui no Diálogo Espírita. Então, aguardamos o seu contato. Olá, é um prazer novamente poder dirigir nossa palavra para vocês. Você já imaginou se a nossa mente, o nosso pensamento tem direção direta com as nossas doenças? É bom pensar nisso. Muitas vezes nós lutamos para curar determinados males que nos afligem, sejam doenças físicas ou mentais, mas nós não analisamos em que pé que andam as nossas mentes, se elas estão arquitetadas, se elas estão direcionadas, se elas estão alinhadas dentro de um prognóstico, de uma previsão de trabalho, de atividades que nós podemos conseguir através da saúde nas nossas vidas. Então não basta querer a saúde, nós temos que desejá-la, para que os próprios medicamentos, sejam eles alopáticos ou não, façam efeito no nosso organismo. Então nós temos que fazer
uma avaliação do nosso interior, dos nossos desejos, os nossos objetivos, o que queremos desta vida, né? Qual é a nossa função aqui, para que nós possamos ter não só o gosto de viver, mas também a alegria de viver. Se nós pudermos citar um autor que trabalhou muito este nível nos pacientes, é o professor Dr. Viktor Frankl. O professor Viktor Frankl foi um neurologista judeu, diretor do Hospital de Neurologia da Áustria, e que assim que começou a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso e viveu em vários campos de concentração. E ele conta nos seus livros a morte das pessoas dentro do campo de concentração. Aquelas pessoas que tinham perdido tudo, perdido a família, perdido o nome, perdido a liberdade. Então essas pessoas não tinham razão para viver. Então ele escreve o seu primeiro livro, que chama-se Em Busca de Sentido para a Vida, mostrando o seguinte: ele mesmo perdeu a sua família, sua esposa, filhos, pais, mas mesmo assim, e perdeu o emprego, e mesmo assim, ao ser libertado do campo de concentração, ele conseguiu superar tudo isso, escrever 47 livros, né, e criou uma terapia, uma psicologia de atendimento aos pacientes que nos mostra que você tem que criar no paciente, desenvolver nele a vontade, os objetivos da sua vida, o desejo de viver. Senão o paciente não vai tomar os medicamentos necessários para alcançar a cura. E nessa sua caminhada, ele conseguiu levar a muitas escolas a sua teoria psicológica de ajuda de descobrir no paciente um objetivo para a sua vida. Você quer ficar bom, você quer se curar por quê? Para quê? Né? Então, apesar da idade, apesar das pessoas ter algumas limitações por defeitos físicos, por ter uma doença grave, a pessoa tem no fundo do seu coração, no fundo da sua consciência, o desejo de ficar bom para realizar determinados gostos que ainda não tinha realizado. Visitar um amigo, visitar um parente, fazer uma viagem, enfim. Esse desenvolvimento é que é necessário nós fazermos no paciente e buscarmos então a legitimidade através de uma vivência interior. Ele diz assim: nós gastamos tanto dinheiro para viagens internacionais, viagens fora do país, e muitas vezes nós não fazemos uma viagem para dentro de nós, para buscar o que é que nós queremos na vida, né? Então o Espiritismo nos ajuda nesse ponto, porque respondendo às perguntas: quem eu sou? Qual é a minha função na Terra? De onde eu vim e para onde eu vou? Através das obras básicas, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, nos responde e nos dá uma ideia do objetivo da nossa vida aqui na Terra. Nós vemos que não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso. A nossa vida é muito importante e nós temos que cuidar bem dela através da saúde, através do amor, através do trabalho e através da caminhada em conjunto com outros irmãos à nossa volta. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. A pergunta que nos enviaram ao nosso programa hoje é a seguinte: os ricos egoístas reencarnam como pobres? Não necessariamente. Segundo os ensinamentos espíritas, de fato, o mais comum é que o indivíduo receba as reações de acordo com a natureza das ações equivocadas que ele praticou. Assim, se ele abusou da saúde e atingiu em especial um determinado órgão, provavelmente reencarnar com certa debilidade naquele órgão ou naqueles órgãos. Se foi um mau marido, uma esposa, se for um pai e mãe desleixados com a educação dos filhos, por exemplo, na encarnação seguinte provavelmente terão novamente dentro do seu lar aquelas mesmas criaturas ou outras, mas tão necessitadas quanto,
do carinho, do apoio, do esclarecimento, da boa orientação, das virtudes a serem desenvolvidas. Se for ingrato agora, sofrerá ingratidão. Se for orgulhoso, poderá retornar numa condição muito humilde. Se for desonesto, se traiu a confiança das pessoas, poderá sofrer trapaças e traições, e assim por diante. Eu disse poderá, mas nem sempre. A justiça divina não opera na base da lei de talião, olho por olho, dente por dente. A justiça divina é educativa, é corretiva e não punitiva. Então, muitas vezes, ao invés da pessoa, daquele espírito, melhor dizendo, né, numa encarnação seguinte, receber na mesma moeda, como a gente costuma dizer, a cobrança vem na forma daquilo que nós conhecemos aqui na Terra de penas alternativas. Né? Em vez de sofrer a ingratidão, a humilhação, a traição, perseguições, ele simplesmente pede uma nova chance e assume o compromisso de, nas mesmas circunstâncias do passado, desta vez, fazer as coisas pelo modo correto. Ou seja, corrige o erro pelo acerto e se redime. Em todas as situações, pessoal, familiar, profissional, nos grupos sociais dos quais ele faz parte, pelos mecanismos da reencarnação, sempre estamos sendo defrontados com a renovação de oportunidades para o aprendizado e para o desenvolvimento nosso, moral e intelectual. No caso, nós teríamos uma pessoa que pretende se retratar de ter sido um mal rico, não para passar pela pobreza extrema, mas por uma segunda chance em condições abastadas, comprometendo-se desta vez a partilhar dos recursos monetários em benefício dos seus semelhantes. Tornando-se, por exemplo, um empresário bem-sucedido, capaz de gerar empregos, de riquezas para o seu país, ou criando uma fundação hospitalar, ou uma instituição de ensino, ou então uma fundação de pesquisas científicas, ou investindo nas artes, etc. Então, nós temos que entender bem isso, né? Especialmente quando é um espírito mais atrasado, menos condições de exercer o seu livre-arbítrio, especialmente antes de reencarnar, ele às vezes não tem condições ou subsídios suficientes para determinar o seu caminho em detalhes na próxima encarnação. Então ele fica mais sujeito a certos determinismos e aquilo que a espiritualidade designa para ele, sempre em nome, né, com autorização divina, colocamos assim. Mas a partir do momento em que ele adquire certos valores, certas condições de maior esclarecimento, ele passa a administrar, a gerir o seu próprio destino. E aí ele faz a escolha. Se ele não aceitar pela dor, se não aceitar pelo amor, como a gente costuma dizer, ele teria que passar pela dor. E aí ele sofre os problemas, as expiações, as provações, exatamente do tipo que ele usou mal, os recursos que ele malbaratou em encarnação anterior, ele sofre naquela mesma condição. Caso contrário, ele pode ter essa segunda chance e fazer melhor proveito do recurso que ele fracassou da vez anterior. Ok? Deu para entender? Esperamos que sim. Grande abraço a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.